E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bora resolver a Unesp, segunda fase de 2023. Vamos pegar as questões de matemática, que, pelo que eu vi aqui, começa na 57, tá? 56 ainda é uma questão de física. Então, vamos lá. Vamos resolver essas questões aqui. Acho que vai ser um vídeo mais rápido, né? Porque as questões também são um pouco mais tranquilas. Analise duas sequências de teclas digitadas por Thales em uma calculadora científica e os respectivos resultados apresentados em seu visor. Então, olha só, ele digitou essas teclas aqui e o resultado deu 8, que seria o 2 ao cubo, né? Então, qual que é a ideia? Ele digitou a base, depois colocou essa tecla para adicionar o expoente, que é o 3, e aí o resultado é o 8. E aqui, ó, ele digitou 100 e depois o log na base 10. Então, ele está calculando o log de 100 na base 10, beleza? Então, só para você entender aí o que a imagem está mostrando. Aí está falando, Thales digitou nessa mesma calculadora, que também possui teclas de parênteses para separação das operações, a seguinte sequência de teclas. Então, ele digitou tudo isso daqui e o exercício está pedindo qual que é o resultado. Olha só, aqui a gente tem algo relacionado com expoente. Então, quando ele digitou esse 1000, ele está primeiro colocando a base. Então, a gente vai ter aqui 1000. E aí, isso aqui adicionar o expoente. E esse cara é o expoente, é meio, tá? Por isso que ele colocou em parênteses para mostrar que é o expoente meio. Então, vai ser 1000 elevado a meio. E tudo isso no log de 10. Ele quer saber, então, basicamente, o log disso daqui na base 10. Então, vamos calcular isso. Primeiro, esse meio que é um expoente, ele vai cair, né, multiplicando o log. E aí a gente vai ter log de 1000 na base 10. O log de 1000, ele é 10 à terceira, então a resposta é 3. Então, vai ser 3 meios, e se você fizer a conta, 1,5. Então, 1,5 seria a resposta aqui desse problema, alternativa A. Ok? Bem tranquilo. Próximo. A figura indica o projeto de um braço mecânico em que AB assume função próxima de um bíceps humano, BC de um antebraço e CD de um punho. Sabe-se que a medida de AB supera a de CD em 11. Então, se aqui for x, esse cara aqui é x mais 11. E que a medida de BC é 8. Então, esse aqui vale 8. Se para alfa igual a 60 graus, a distância entre os pontos A e C do mecanismo é igual a 8 raiz de 3, então deixa eu já colocar isso daqui aqui, ó. E aí eu vou tirar esse x mais 11 e colocar mais para cá. Então, x mais 11, isso aqui é 8 raiz de 3. A extensão máxima horizontal do braço mecânico em centímetros é igual a. Então, ele quer como resposta a soma dessas três hastes aqui, tá? Bom, a gente criou um triângulo. Esse triângulo a gente tem um ângulo e a gente pode relacionar esses lados. Só que o que eu faria nesse caso? Se você pensou na lei dos cossenos ou no teorema dos cossenos, que você vai pegar esse lado ao quadrado, pegar os outros ao quadrado e assim por diante, você vai acabar caindo numa equação do segundo grau que vai dar um certo trabalhinho. O que eu faria é utilizar a lei dos senos ou teorema dos senos. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou descobrir quem que é esse ângulo, que eu vou chamar de θ, e aí a gente faz o seguinte, ó, eu falo que 8 raiz de 3 está para o seno de alfa, que é os 60 graus, assim como este 8, que está aqui, está para o seno de θ. Bom, o seno de alfa, a gente já sabe que é 60 graus, então é raiz de 3 sobre 2, certo? Aí a gente vai, então, cancelar o 8, o raiz de 3 cancela, e a gente descobre, então, que o seno de θ vale meio. Se o seno de θ vale meio, então esse θ é 30 graus. Então, temos aqui 30 graus para esse cara. Então, vou até colocar aqui 30 graus. Para pensar um pouco, então. Isso daqui é 30 graus. Isso daqui é 60 graus. Se a gente está dentro de um triângulo, este outro ângulo aqui, ele tem que ser obrigatoriamente 90 graus, por mais que não pareça, tá? A figura, ela não condiz com isso,
mas é o que acontece. Então, obrigatoriamente, a gente tem um ângulo, um triângulo retângulo, e essa daqui vai ser a hipotenusa. Então, tá aí o motivo da gente ter usado a lei dos senos, que dá menos conta, né, menos trabalho, para chegar nessa conclusão, e aí agora a gente pode fazer a conta. Então, se você pegar e calcular esse cara, vamos chamar isso aqui de h de hipotenusa. Você sabe que a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser 8 raiz de 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Fazendo as contas, você também poderia ter usado trigonometria, né? Já que aqui é 30 graus e o seno de 30 graus é meio, a hipotenusa vai ser o dobro desse cateto oposto, tá? Tem várias formas de você descobrir. O que importa é que esse h aí vai valer 16. Então, se isso aqui vale 16, o x vale 5. Beleza? Então, temos o valor do x já. E tendo o valor do x, acabou, né? Qual que é a resposta? Vai ser essa medida toda que é 16, mais esse cara, que é 8, mais o x, que é 5, dando um total aí de 29 centímetros, que é toda a extensão do braço, extensão máxima. Então, alternativa E como resposta. Beleza? Próxima questão. Uma urna contém bolas numeradas de 1 até 100. Considere os seguintes eventos associados à retirada aleatória de uma bola dessa urna. Então, ele está te dando os 3 eventos, a gente já vai ler. E ele fala aqui, ó, que a probabilidade de cada um desses eventos segue essa ordem aí. Então, a ordenação das probabilidades associadas a cada um dos 3 eventos. Ele quer saber a quantidade de possibilidades distintas para K. E esse K ele aparece no evento 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a probabilidade do evento 1 e 2 para a gente continuar no exercício. Então, a probabilidade de sair um número de 2 algarismos. Se a gente tem os números de 1 a 100, os números que não são de 2 algarismos vai ser do 1 ao 9, e aí já são 9 possibilidades, e o próprio 100, que dá um total de 10 possibilidades. Então, de 100 possibilidades, 10 não tem 2 algarismos. Então, 90 números vão ter 2 algarismos. Então, 90 sobre 100 é essa probabilidade do primeiro evento. Segundo evento, sair um número cuja soma de seus algarismos seja igual a 3. Bom, quais são os números que a soma vai dar 3? Pode ser o próprio 3, pode ser o 12, pode ser o 21 e pode ser o 30. Essas são as 4 possibilidades da soma dos algarismos dar 3. Então, nesse caso aqui, a probabilidade vai ser 4 sobre 100. Beleza? E aí, o último, ó, sair um número estritamente maior que K, sendo K um inteiro de 1 a 100. Então, veja, a probabilidade de sair um número estritamente maior que K. Vamos pensar o seguinte, a gente tem 100 números, certo? Então, vai ter os 1 até o K e depois até o 100. Daqui até o K são literalmente K números. Então, se eu quero que saia um número maior que K, eu vou ter aqui do outro lado quantos números? 100 menos K números diferentes. Faz sentido? Então, a probabilidade de sair um número maior que K vai ser 100 menos K dividido por 100. Essa é a probabilidade, beleza? Então, agora a gente pode colocar tudo isso nessa inequação. Então, vamos lá. A probabilidade do evento 2, 4 sobre 100, é menor do que a probabilidade do evento 3, que é 100 menos K sobre 100, que é menor ou igual à probabilidade do evento 1, que é 90 sobre 100. Esse 100 corta para todo mundo. Então, a gente vai ter aqui 4 menor que 100 menos K, menor ou igual a 90. Aí eu vou subtrair 100 de todo mundo. Então, a gente vai ter menos 96, menor que menos K, menor ou igual a menos 10. Se eu multiplicar tudo por menos 1,
é como se eu fosse inverter essa equação. Então, eu vou ter 10 menor ou igual a K menor do que 96. Ok? Então, olha só, quantos números a gente vai ter nesse intervalo, partindo do 10 e indo até o 96. Bom, ele não pode ser igual a 96. Então, ele tem que ser, no máximo, 95. Então, a gente tem que pegar os números de 10 até 95, tá? Então, o que você faz? Você pode pegar simplesmente 95 e tirar os números que estão menores do que 10, que seria de 1 a 9. Então, são 9 números. Aí você vai ter 86 casos. Essa é uma forma de calcular. Então, 86 possibilidades para o K e seria já a resposta. Último exercício, ó. Um prisma triangular reto com 12 centímetros de altura foi seccionado de modo a resultar no sólido VUNESP com arestas laterais perpendiculares ao plano que contém sua base triangular UNE, como no estado a seguir. Nesse sólido, NE vale 3, NU vale 4, UE vale 5 e suas arestas laterais medem. O SE é 10, o PN é 8 e o VU é 12. O volume desse sólido em centímetros cúbicos é igual a... Isso daqui a gente chama de tronco de prisma, tá? Por quê? Um prisma ele tem que ter a mesma altura uniforme, tá? Para todas as arestas. Isso significa que a base de cima aqui ela vai acabar sendo paralela a essa base, o que não é o caso. Então, quando a gente tem essa inclinação aí, com arestas laterais diferentes, a gente chama isso de tronco de prisma. Como é que você pode fazer? O jeito que eu gosto de fazer é você pensar sempre na média dessas arestas. Já que são 3 arestas, você vai fazer a média delas. Então, como é que a gente faz a média? A gente vai pegar 10 mais 8 mais 12 e dividir por 3. Então, somando em cima dá 30, por 3 dá 10. Então, é como se a gente tivesse um prisma de altura 10. Então, o volume desse prisma de altura 10 vai ser o mesmo volume desse cara. Uma outra forma de você enxergar isso daqui seria pegar essa mesma peça, duplicar ela e colocar uma outra igualzinha aqui em cima, tá? E aí, você vai considerar que é um prisma de altura 20 e depois você só pega metade do volume, já que você está colocando a mesma peça em cima. É uma outra forma de você resolver, beleza? Bom, feito isso, considerando aqui um prisma de altura 10, que vai dar o mesmo resultado do outro exemplo que eu dei, a gente vai calcular a base dele. Então, o volume vai ser o seguinte. A área da base é um triângulo retângulo, não sei se você percebeu, porque é um triângulo 3, 4 e 5. Então, para calcular a área dele, basta eu pegar esses catetos aqui, já que o ângulo de 90 graus vai estar aqui. Então, vai ser 3 vezes 4 dividido por 2, porque é um triângulo, vezes a altura 10, que é como se fosse um prisma de altura 10. E aí, a gente já vai ter o volume, beleza? Então, 3 vezes 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 6, vezes 10 deu 60 centímetros cúbicos. Então, a resposta da questão 60 é exatamente 60. Legal, gente? Então, tá aí a resolução da Unesp segunda fase das questões de matemática. Se você gostou dessa resolução, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários também, que eu vou te responder o mais rápido possível. Combinado? Então, por esse vídeo era isso. Beijão no seu cérebro e nos vemos no próximo.